E aí, galerinha do Iere, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Luana e eu vou estar falando um pouco nesta apresentação, mas vou ter a Gabi Soares também para estar me auxiliando, e depois vai ter outra dupla que vai estar falando sobre o tema, só que com tópicos diferentes. E o nosso trabalho é sobre saúde emocional. Eu vou estar abordando sobre o que é saúde emocional e a importância dela. Bom, saúde emocional ou saúde mental é o bem-estar psicológico, de modo em geral. Isso inclui a forma de nos sentir em relação a nós mesmos, a qualidade das nossas relações sociais, a capacidade de nos controlar, os nossos sentimentos, as nossas relações e também de enfrentar as nossas dificuldades dos nossos dias a dias ou dos nossos deveres que nós temos como pessoa. Bom, então, saúde emocional é algo muito complexo de se dizer, né? Mas é tudo aquilo que está presente no nosso dia a dia. Dentro da psicologia, ela nos trata que é a maneira da gente controlar e gerenciar as nossas alterações de comportamento. Mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com as nossas desavenças e entre outras coisas. Peguei dados e estudos que falam sobre a saúde emocional no mundo e no Brasil. E, pessoal, são dados alarmantes, são dados preocupantes e que precisamos estar alerta e precisamos sim procurar ajuda quando a gente sentir que é necessário. E nos dados mundiais diz que o desemprego e a ociosidade afeta muito negativamente a saúde emocional das pessoas. Por quê? Se uma pessoa não consegue se manter no mercado de trabalho ou não consegue entrar, ela tem um alto índice de desenvolver algum tipo de problema psicológico. Porque ela vai se preocupar com, talvez, de se manter a sua família, as dificuldades que ela está passando. Então, assim, é muito grave isso e muito preocupante. Outro dado também de uma revista que foi publicada na revista científica de medicina, que diz que as pessoas que começam a trabalhar, que estavam desempregadas, o índice cai em 30% delas não ter algum problema de saúde mental relacionada no ambiente de trabalho. Quando tem um ambiente organizacional adequado, né? E outro dado nos diz que se uma pessoa trabalha em um ambiente de trabalho que é estressante ou com qualidade precária, ela tem sim chances de desenvolver algum tipo de transtorno, algum tipo de problema de saúde mental, algum tipo de crise, ou pode entrar em esgotamento. São dados, gente, não sou eu que estou falando, são dados mundiais. Esses dados aqui foram feitos por 10 anos de pesquisa. E no Brasil eu trouxe dados que foram publicados em julho de 2019, que 86%
da população brasileira tem algum tipo de problema mental, algum tipo de transtorno. Isso são dados super importantes e super preocupantes, são alarmantes, são super assustadores. Como assim, gente? 86% é quase, tipo, muita coisa, é muita coisa. E são muito preocupantes. Ou seja, 20% das pessoas nas empresas dos colaboradores sentem pressão no ambiente de trabalho. Qualquer tipo de pressão psicológica. 49% tem algum tipo de crise relacionado com as atividades no trabalho. Talvez pode ser a pressão, talvez pode ser do jeito que talvez o gestor demanda a atividade para os colaboradores fazer, e 44% diz já ter sofrido algum tipo de esgotamento dentro da organização. São dados, gente, assustadores, que quando eu li nas revistas internacionais, como nas revistas brasileiras, nos artigos, eu fiquei assustada e quis, sim, trabalhar e abordar esse tema, porque a gente precisa se cuidar, precisa ter essa consciência que a gente precisa de ajuda quando a gente não está bem, quando a gente está passando por algum tipo de problema. A gente precisa ter alguém para nos auxiliar. E aqui na nossa faculdade a gente tem a Maiara, tem também o Hospital Escola, tem estudantes lá disponíveis para nos orientar. Tem também convênios, tem também particulares, caso alguém queira. Então, assim, a gente precisa de ajuda. Não é vergonhoso a gente procurar ajuda. Vergonhoso é a gente passar por essas situações sozinho e não reconhecer que a gente precisa de ajuda. Então, procurem ajuda. Não é vergonha você ir lá e procurar ajuda. E voltando sobre a saúde mental, é super importante, já falando do segundo ponto, é super importante as empresas dar importância sobre isso. Porque se a empresa dá importância sobre isso, ele tem um melhor engajamento, ele tem uma melhor relação pessoal ou interpessoal dentro da organização, ele já tem uma melhoria de produtividade, com isso vai ter melhores resultados, a empresa só sai ganhando. É bom ter, sim, reuniões semanais ou mensais, com feedbacks, ou um coffee break, para conversar, colocar ideias, colocar uma caixinha de sugestões, para falar aquilo que está acontecendo dentro da organização, aquilo que pode ser mudado, aquilo que pode ser melhorado. Só não podemos nos calar dentro da sociedade, porque é super importante a gente colocar a nossa opinião, independente da onde a gente trabalha, da onde a gente estuda. A gente precisa nos posicionar dentro de qualquer lugar e falar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. A gente não pode guardar pra gente. Por quê? Porque a gente precisa estar bem consigo mesmo pra gente desenvolver qualquer atividade proposta dentro da organização, dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente de lazer, dentro da faculdade. Então a gente precisa estar bem e preparados. E a Gabi vai estar falando, a Gabi Soares, sobre como manter a saúde emocional dentro do trabalho. E a gente vai disponibilizar um quiz que vocês vão responder em aproximadamente 4 minutos ou até menos. E depois vocês coloquem o nome e o e-mail de vocês e vocês vão saber o resultado para saber qual a exaustão
emocional de vocês, que vão ser abordados temas sobre o trabalho, família, faculdade, tudo. E é bem interessante, eu espero que vocês respondam com sinceridade e que vocês respondam, e eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Boa noite! Boa noite, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Ah, não, pera. Galerinha do Moodle, tudo bem com vocês? Eu vou dar continuidade agora a tudo aquilo que a Luana estava falando, né, no nosso seminário sobre saúde emocional. Então, nesse momento, eu vou estar falando um pouco, só dando uma complementada, a respeito do que a Organização Mundial da Saúde fala sobre saúde emocional. Bom, de acordo com a OMS, a saúde em si se divide em saúde física, mental e saúde social, né? Então, para ser saudável, precisa de haver aí um equilíbrio entre todas essas três partes. E a saúde emocional, ela integra a área mental da saúde, né? E manter a saúde emocional pode ser um desafio para as pessoas, né? Então, porque assim, geralmente a gente costuma se preocupar com as coisas, as situações externas a nós, né? A gente enxerga o que tem de errado no mundo e a gente deixa de olhar para o nosso interior, né? Os nossos sentimentos, os nossos desejos e as nossas frustrações são deixadas de segundo plano. E quando a gente deixa de dar atenção às nossas emoções, nós adoecemos, né? Então, e tudo isso vai refletir nas nossas atitudes, né? As nossas atitudes são reflexos dos nossos pensamentos. E as pessoas emocionalmente saudáveis são aquelas que têm o controle sobre as suas emoções e sobre o seu comportamento. Inclusive, vai ter outro grupo que vai estar falando sobre a inteligência emocional, que é exatamente essa habilidade de poder controlar as suas emoções e, baseado nisso, você conseguir controlar também o seu comportamento, né? Então, esse tipo de pessoa, elas são capazes de enfrentar os desafios da vida, construir relacionamentos fortes e também se recuperar de fracassos, né? Então, uma mente sã nos permite analisar os nossos problemas de maneira global e facilita para que a nossa produtividade aumente. Então, consequentemente, é de interesse das empresas, né, que os seus funcionários tenham saúde emocional, que eles consigam lidar com suas emoções, né, porque dessa forma o desempenho da empresa vai aumentar, né, tudo vai ser melhor nesse âmbito. Então, baseado na importância de haver uma saúde emocional por parte dos profissionais, eu vou dar agora algumas dicas para ajudar vocês a manter a saúde emocional de vocês no seu ambiente de trabalho. E não precisa ser necessariamente no ambiente de trabalho, essas dicas servem para qualquer tipo de ambiente. Então, a primeira dica é desenvolver a capacidade de adaptação. Então, a diferença entre pessoas que têm saúde emocional e as pessoas que não têm uma boa saúde emocional é que as pessoas com saúde emocional têm uma grande capacidade de se recuperar das adversidades, de todo trauma e estresse que pode ser causado a elas, né? E essa capacidade é conhecida como resiliência. Então, as pessoas que são emocionalmente saudáveis têm ferramentas para encarar as situações difíceis. Então, o primeiro ponto é desenvolver a capacidade de se adaptar a diversas situações, ok? Então, o segundo ponto seria não levar as questões profissionais para o lado pessoal, né? Isso é uma coisa que ajuda você a manter a sua saúde emocional. Então, se um colega ali de trabalho ou um superior criticar o seu trabalho, talvez até de uma forma construtiva, isso não deve ser levado para o lado pessoal, porque vocês estão na empresa para desenvolver um trabalho em conjunto, né? Então, visando resultados para a organização. Então, dessa forma, não se deve criar sentimentos negativos em relação às pessoas e saber que as pessoas não têm nada pessoal contra vocês. E que a saúde emocional no trabalho está intimamente ligada às relações que são desenvolvidas com outros funcionários. Então, por isso que é necessário manter a boa relação até com as pessoas que te criticam. A gente tem que saber levar essa crítica para um lado positivo, tentar melhorar em cima disso, né? O ponto número 3 é conhecer o seu próprio valor. Então, todo ser humano erra em algum momento, né? Então, se você está em um período aí da sua vida que os projetos em que você está trabalhando não está dando bons resultados, você precisa focar e reconhecer os talentos que você possui e conseguir enxergar as formas que você pode utilizar os seus talentos
para voltar a crescer na empresa. Então, volta ao ponto anterior. Se você leva uma bronca do seu chefe por causa de alguma coisa que você está fazendo errado, você não pode guardar isso como uma coisa ruim, mas saber reconhecer o seu valor e ver isso como um incentivo para você conseguir render o seu melhor, né? Então, outra dica é fazer intervalos entre atividades estressantes. Às vezes no dia a dia a gente se vê em situações que a gente fica muito estressado e a gente não sabe como diminuir esse estresse, né? Então, para evitar aí um cansaço mental, um acúmulo de estresse, né? Você precisa fazer pequenas pausas, né? Fazer intervalos que vão oxigenar o seu cérebro. E aí fomenta o surgimento de boas ideias e você se sente melhor para trabalhar. O número 5 seria deixar os problemas de trabalho no trabalho. Então, quando termina o seu dia de trabalho, você vai para casa e relaxa, porque não adianta nada manter essas questões martelando na sua cabeça. Os problemas não vão se resolver mais rapidamente se você não conseguir esquecer, né? Então, isso só vai afetar a sua qualidade de descanso e aí vai deteriorar a sua saúde emocional, a sua disposição que você vai chegar no trabalho no outro dia. Então, o mais importante é manter a sua mente preparada para resolver os desafios atuais e viver uma coisa de cada vez, né? O item número 6 é desenvolver bem as suas tarefas. Então, um problema constante dentro das empresas é na execução de tarefas. Então, na hora de fazer ali a sua função dentro da empresa, é importante que haja um respeito e cordialidade entre todos. Então, qualquer que seja o cargo que você ocupa na empresa, você deve valorizar os relacionamentos interpessoais dentro da empresa, né? Então, é fazer com que todos os colaboradores se sintam confortáveis para desenvolver suas tarefas. E aí, para você ser valorizado, você precisa primeiro ser valorizado por seus colegas. Então, se você for parar para pensar, o seu primeiro cliente é o seu colaborador, seu colega de trabalho. Então, você deve realizar sempre suas tarefas dentro da empresa bem disposto e não gerar atritos desnecessários com seus colegas de trabalho. Outro ponto é a autovalidação. Então, a baixa produção, ela tem muito a ver com a falta de validação, né? Então, você deve valorizar a sua criatividade, potencializar em você as ferramentas que te motivam e estimular a sua criatividade. Essa atitude ajuda a criar o seu processo de pertencimento e em toda a equipe, né? Então, isso estimula o pensamento, valida o trabalho desenvolvido e faz todos acreditarem em si mesmos, nos seus potenciais. Outro ponto é ter foco. A falta de estímulo no trabalho gera falta de foco. Se você está desestimulado, você não consegue focar naquilo que você tem que fazer a atividade bem feita. Então, sentir que você faz parte de um grupo, que você é importante para a empresa, vai fazer você sentir vontade de ajudar o colega dentro da empresa. Então, você vai ser motivado a ter uma rotina espontânea dentro da empresa, né? Dentro de uma empresa na qual você se sente importante e que você busca atingir e realizar os objetivos da empresa através das suas atividades do dia a dia. Então, é necessário você ter foco. Outro ponto, o número 9 agora, evite conflitos entre os colaboradores e colegas de equipe. Isso eu já até falei anteriormente, né? Então, uma grande dificuldade dos líderes é de solucionar conflitos. Porque é um momento de muita sensibilidade, o líder tem que ter cuidado para solucionar qualquer tipo de conflito dentro da equipe, né? Então, é necessário encontrar uma solução rápida e adequada para cada tipo de problema que surge dentro da empresa, né? Então, os colaboradores sempre têm que buscar respeitar os seus colegas, né? Para que haja um ambiente saudável para ambas as partes dentro da organização. O 10º ponto é controlar as suas expectativas. Essa é uma parte muito importante, porque às vezes a gente não enxerga isso, né? Então, quando nós temos expectativas e as mesmas não são alcançadas, nós nos decepcionamos. E aí nós acabamos perdendo o equilíbrio. Então, por isso, quando uma expectativa não se tornar realidade, nós temos de tentar ser flexíveis e nos adaptar à realidade. O ponto 11 é apreciar suas conquistas. Então, toda a trajetória profissional, ela é marcada por conquistas, né? Então, você deve ser grato a cada uma delas. Cada passo que você subir, você tem que ser grato. E analisar todas as situações positivas que você já viu na sua carreira e que te levaram até o ponto que você está hoje.
E isso vai diminuir o seu estresse e contribuir para o seu equilíbrio emocional. Então, você fazendo isso, vai ficar mais fácil enfrentar as partes difíceis do seu trabalho. Você vai conseguir apreciar as conquistas que você já teve ao ponto atual. E não vai ser difícil se focar naquilo que você tem que fazer. Você vai estar se sentindo mais realizado, de certa forma, né? E o ponto número 12 é foco no positivo. Então, você deve viver e pensar e lidar com todas as situações do seu trabalho de forma positiva e sob uma boa perspectiva. Então, assim, a gente tem que evitar pensar de uma forma negativa sobre as situações, porque isso só aumenta o nosso medo e frustração diante de todas as situações em que nós nos encontramos. O 13º ponto é de não se preocupar com o que não pode ser mudado dentro de uma empresa. Então, certas coisas não cabem a você mudar, né? E algumas circunstâncias do meio corporativo, por mais que você se esforce, não vão poder ser mudadas. Então, nesse sentido, não se preocupe com aquilo que você não pode alterar, porque isso só vai sugar a sua energia, né? E sugar o seu equilíbrio também. Você não vai ter equilíbrio emocional porque você está se preocupando com uma coisa que não está dentro da sua capacidade de mudar, não é da sua alçada, né? Outro ponto é, não discuta. Todo debate é bem-vindo, é produtivo para o ambiente de trabalho, porque é através dos debates que todos têm espaço para expor as suas ideias e contribuir positivamente com os processos da empresa. Só que o resultado é que transforma uma simples conversa em discussão. Então, para evitar, né, uma briga, você deve ouvir com atenção aos argumentos de uma outra pessoa e conversar com calma, utilizar um tom de voz adequado e, se for necessário, refletir sobre a relevância desse assunto e alterar o motivo da conversa. Então, se você vê que a pessoa vai ser ignorante com você e que essa conversa vai levar para algum lugar que não é bom, que vai gerar uma briga, você tem que usar o seu controle emocional, o seu equilíbrio, para que você consiga levar a pessoa da forma que você deseja, sem haver uma desavença desnecessária. Então, não discutir. O 15º e o último ponto é pensar antes de falar. Então, a impulsividade das pessoas é característica de pessoas nervosas, que não pensam antes de falar. Então, quando você estiver numa situação que você percebe que você está ficando nervoso, antes de reagir, você deve parar, respirar fundo e, se for o caso, para o que você está fazendo para o momento, pede licença e pensa sobre tudo que está acontecendo e escolhe qual a melhor forma de agir. Então, não adianta agir ali no calor do momento que você vai fazer besteira e isso vai depois ficar martelando na sua cabeça e vai causar uma desestabilidade nas suas emoções. E só uma coisa que eu acho interessante pontuar é que, por fora de todo esse aspecto emocional, na nossa vida a gente tem que fazer coisas que nos fazem bem, porque isso ajuda que a gente esteja alegre no nosso ambiente de trabalho. Então, sempre cultivar, fazer coisas boas para as outras pessoas e ser útil para as outras pessoas, as pessoas que estão dentro de casa, e também fazer as coisas que você gosta. Ter um tempo para você, tirar um tempo de lazer, fazer aquilo que você gosta, porque isso traz positividade para a sua vida, né? Facilita, melhora a sua... melhora o seu humor, então isso automaticamente melhora também o seu emocional. E agora, só para finalizar, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo um link para que vocês possam fazer um teste para ver como que está a saúde emocional de vocês no momento, tá? Também será enviado no grupo de WhatsApp após a apresentação do seminário, para que vocês façam e possam ter um feedback aí a respeito de como está a saúde emocional de vocês e para que vocês possam refletir também, com base em tudo aquilo que foi falado aqui, o que vocês podem mudar na vida de vocês. E é isso, falou galerinha, até a próxima. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star.